Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida. 31 de dezembro de 2020, estamos no último dia do ano. Amanhã nós iniciaremos o nosso plano de leitura bíblica. Eu espero que você tenha cumprido o seu propósito, eu espero que você já tenha ajustado a sua rotina para a gente poder iniciar amanhã essa leitura. Eu estou gravando esse vídeo hoje para dar uma introdução bíblica, né? Muitas pessoas me perguntam sobre a veracidade da Bíblia. No nosso grupo nós temos pessoas que já seguem a Jesus há algum tempo, tem pessoas que estão começando agora, que é o primeiro contato. Então eu queria deixar de uma forma clara. O que eu vou falar aqui é assunto que a gente geralmente se vê numa teologia básica, tá? Mas eu acho que é de extrema importância para a gente começar uma caminhada, como a gente vai dar início a essas escrituras. Aos poucos eu vou introduzindo uns vídeos para você já fazer no seu devocional, tá bom? Vamos iniciar então? Então assim, muitas pessoas perguntam sobre a veracidade da Bíblia, tem muitas dúvidas. Quem escreveu a Bíblia? Se a Bíblia é confiável ou não confiável? Por que a Bíblia católica tem alguns livros a mais do que a Bíblia evangélica? Enfim, todas essas dúvidas vão ser sanadas por tempos, tá? Durante esse ano eu vou falar algumas questões aqui para que você possa ir compreendendo. Não vou fazer vídeos longos, até porque é difícil de transmitir depois, tem que ficar cortando, tá bom? Então vamos lá. A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é eterna. Ela é algo que vai se perdurar por longos séculos aí, tá? Há muito tempo as pessoas sempre questionam essa veracidade da Bíblia, se isso é verdade, se não é, se o que está escrito ali é verdadeiro ou não, né? Pessoas que são ateus. Que são ateus? Ateus são as pessoas que não acreditam na palavra de Deus, né? Humanistas, aquelas pessoas que são muito humanistas também ignoram o que diz as escrituras. Mas ele é um livro, a Bíblia é um livro sobrenatural e até hoje ela continua a transformar vidas. Até hoje a pessoa que entende o que está escrito na palavra e pratica, transforma a vida de pessoas. Então, qual a necessidade das escrituras na nossa vida? Por que Deus resolveu deixar algo escrito para nós, né? Primeiro, a pessoa que ela tem o Espírito, mas ela não conhece a palavra de Deus, tem pessoas que só tem a parte espiritual, né? Só é muito espiritualista, espiritualiza todas as coisas e ela não conhece as escrituras, a palavra de Deus. Isso conduz ao fanatismo, ela torna-se uma pessoa muito fanática. Por quê? Porque ela tem o Espírito e não tem a palavra. Ao contrário disso, a pessoa que tem muito conhecimento da palavra, mas não tem unção, não tem o Espírito, ela torna-se uma pessoa formalista. E isso são dois extremos muito complicados. São dois extremos onde não pode se haver. Se você for muito formalista, conhecer muito da palavra, mas não tem a unção do Espírito, nada adianta. Se você for muito espiritual e não ter o conhecimento da palavra, sua vida vai continuar derrotada do mesmo jeito. Então nós precisamos encontrar um equilíbrio para isso. Então, ou formalista ou fanatismo são dois extremos muito complicados, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês. Deus, ele se revela para nós de duas maneiras, né? De maneiras assim. Então é muito importante a gente saber como é que Deus nos revela, como é que Deus se revela para nós, né? A conhecer dos homens de um modo natural ou sobrenatural. Então nós vamos conhecer duas formas. Primeiro, inspiração, tá? Se você tiver aí na sua casa, no seu momento aí, anote isso para que você tenha, para que você saiba. Vai pausando o vídeo para você ir marcando, enfim. O que é a inspiração? Inspiração é quando Deus fala através dos homens. Ou seja, tem um versículo que é Jó 32, verso 8, que diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Então, inspiração é quando Deus fala através dos homens. Outra maneira de Deus falar conosco, revelação.
A revelação, Deus fala aos homens. Então isso está lá em Mateus 10, 20. A inspiração plena se dá por intermédio do Espírito Santo, que é o próprio sopro de Deus, e ele nos usa. Então são essas duas maneiras que Deus nos usa, inspiração e revelação, ok? Aí a gente já vai partir para a questão da introdução bíblica, né? E a gente precisa atentar para essa questão da ideia de como que nós vamos interpretar a Bíblia. A interpretação bíblica é algo muito complicado, que a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Atentar à ideia de como a interpretação da palavra de Deus, ela deve ser. Tomar muito cuidado da forma que você vai interpretar isso. Então, a interpretação nós dividimos em 4 etapas. Primeiro, ela é um livro histórico. O que é um livro histórico? É narração dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular da humanidade e de um modo geral. Então, ainda no fato histórico, é um conjunto de conhecimentos adquirido através da tradição ou mediante documentos acerca de evolução do passado da humanidade. Ciência e método que permitem adquiri-los e transmiti-los. Outro ponto, narração de acontecimentos, ações, fatos ou particularidades relativas a um determinado assunto. Tá? Então, isso é uma questão histórica. Nós precisamos lembrar na interpretação bíblica de que a Bíblia é um livro histórico. Outro ponto da Bíblia, ela é um livro cultural. O que é isso? Ato ou efeito do modo de cultivar. Então, os padrões de comportamento, das crenças, das instituições, das manifestações artísticas, intelectuais, transmitimos coletivamente e típicos de uma sociedade. Lembrando que nós estamos falando do povo hebreu, lá de trás, povo judeu, então tem toda a cultura da época, tá? E a cultura também é um conjunto dos conhecimentos adquiridos em determinado campo, tá? Então aí nós já falamos de 2, a questão histórica e cultural. Terceiro, ela é um livro simbólico, tá? A expressão por meio de símbolos. Corrente no fim do século XIX, que pelo uso de símbolos reflete uma visão subjetiva do mundo e interpreta a realidade de forma idealizada. A Bíblia ela é muito simbólica, ela tem muito simbolismo, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar. E a parte espiritual, ou seja, ato ou efeito de revelar-se. A Bíblia é um livro que se revela para nós. Então, entre os cristãos, a ação divina que se comunica aos homens e aos desígnios de Deus. E a verdade que estes os envolvem. Ou outra coisa, fato ou pessoa que são descobertos. Então, ou seja, a palavra de Deus ela é um livro histórico, cultural, simbólico e espiritual. Então, nós temos que, na interpretação bíblica, nós temos que usar todas essas questões. E para a gente finalizar aqui esse vídeo, eu só vou falar mais uma questão. Depois o resto eu vou falando. Então, por quem que a Bíblia foi escrita? Essa é a maior dúvida das pessoas. A Bíblia foi escrita por quem? Quanto tempo demorou para ser escrita a Bíblia? Então, os livros da Bíblia são compostos por escritores humanos. Foram homens que escreveram a Bíblia. Nem se sabendo quais foram alguns deles. Quem escreveu um livro não conheceu quem escreveu o outro. A gente tem que lembrar disso. Tampouco se conhece como foi exatamente que Deus se dirigiu a esses autores no ato de escrever. Porém, o que nós temos plena certeza é de que Deus os dirigiu e os livros da Bíblia foram escritos exatamente como Deus escolheu, tá? Então, o que eu preciso dizer para você? Que ela contém quase todo tipo de escrita. Homens que foram estudados, homens simples, foram esses homens que escreveram a Bíblia. Reis, profetas, pescadores, doutores, enfim. Se quiséssemos calcular matematicamente a chance de haver uma unidade num livro escrito por tantos homens diferentes, seria impossível. Mas existe essa unidade ou formidade da Bíblia porque houve uma mente superior
dirigindo os autores, e Deus é a única resposta por essa unidade. Quem escreveu Gênesis não conheceu quem escreveu Apocalipse. Porém, a harmonia entre os livros é fundamental. Então, é uma coisa que a gente tem que deixar muito bem escrita sobre isso. A Bíblia fazendo com que 66 livros dentro da Bíblia, a Bíblia é um livro só. E dentro dela nós temos 66 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, cada nome desse é um livro. Então são compostas por 66 livros, sendo um único livro, tá? A Bíblia demorou 16 séculos para serem escritas. Ela foi escrita por 40 escritores. 16 séculos é equivalente a 1.600 anos, ok? Foram escritas por 40 escritores em épocas, lugares e circunstâncias diferentes. O primeiro livro escrito foi escrito aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. E o último, cerca de 100 anos depois que Cristo já morreu e subiu aos céus. E o livro mais antigo é o livro de Jó. Às vezes a gente acha que é Gênesis, né? Não, mas a Bíblia foi organizada por ordem cronológica, tá? Uma sequência de fatos. Gênesis é criação, Êxodo significa saída, Levítico é a lei. Então, cada livro tem a sua questão. Depois eu vou gravando os vídeos em relação a isso. Então, com todas essas diferenças de épocas e culturas, parece que a Bíblia foi escrita por uma única pessoa numa única época, tá? E quem que é o autor? O Espírito Santo. Só tem esse, não tem outra ação, não tem outro autor. Por mais que homens tenham escrito a Bíblia, o Espírito Santo é o que inspirou cada um deles, tá bem? Então hoje eu encerro essa introdução aqui. Falei um pouquinho rápido para o vídeo não ficar muito longo, mas você vai pausando, vai voltando o vídeo e vai estudando e vai anotando. Anote, são informações importantes. Tá bem? Eu desejo uma virada de ano abençoada, espero que você dobre o seu joelho meia-noite, agradeça a Deus por 2020, apresente o ano de 2021, mesmo que você não vá passar na igreja, faça isso na sua casa. E amanhã nós já iniciaremos este propósito. Amanhã, a leitura de amanhã já é Gênesis, nós iremos iniciar e eu vou gravando os vídeos em vocês aí, junto com vocês, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.